Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcel e este é o canal Brachotech. No vídeo de hoje eu vou apresentar algumas opções de placas de vídeo do site do AliExpress que estão com um ótimo custo-benefício. E o melhor de tudo, elas possuem estoque aqui no Brasil, ou seja, livre de impostos. Além disso, eu também vou ajudar vocês a escolherem o melhor modelo a partir do cálculo de custo por frame. Então eu também vou fazer um comparativo entre essas placas de vídeo e ajudar vocês a fazer a melhor escolha. Mas antes, se você gosta do conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para receber de imediato assim que lançar os meus vídeos e deixa aquele like para fortalecer. Tá bom? Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Você acabou de formatar o seu computador e precisa ativar o seu Windows ou pacote Office de forma segura? Eu apresento para vocês o site do CaseFan. Lá você encontra licenças Owen originais da Microsoft para o Windows 10 e 11 e também para o pacote Office com várias versões diferentes. Para melhorar ainda mais o preço, utilizem o cupom de desconto BH50 para obter 50% de desconto na licença do Windows e BH62 para obter 62% de desconto no pacote Office. Para mais informações, confira os links na descrição. A escolha da placa de vídeo é um dos itens que gera mais dúvidas na hora de montar o nosso PC Gamer, porque ela é um dos componentes mais caros da nossa configuração e esse item, aliado a um bom processador, é o que vai determinar o desempenho dessa máquina, principalmente em jogos e programas mais pesados e edições de vídeo. Então eu resolvi trazer esse vídeo para vocês para mostrar algumas opções interessantes de placa de vídeo pelo site do AliExpress. Tá? Então a gente sabe que atualmente a importação pelo AliExpress está bem complicada com a questão do remessa conforme. Então, para itens mais caros como placa de vídeo, a gente não consegue estar importando diretamente da China, né, sem que tenha que pagar altas taxas aí de imposto de importação. E para isso tem uma loja que é bem conhecida aqui no AliExpress, que ela vem trazendo vários modelos diferentes de placas de vídeo e elas têm estoque aqui no Brasil. Então eu estou falando da marca da Vieneda, né? Então tem várias lojas que distribuem essas placas da Vieneda que possuem estoque no Brasil. Então eu vou trazer os principais modelos que eu selecionei aqui, que eu considero que tem o melhor custo-benefício, e eu vou fazer um comparativo entre essas placas de vídeo, começando da placa mais barata até a placa mais cara. Então a gente vai ter como base, né, a placa de vídeo mais barata que eu vou escolher para vocês, que é uma placa de vídeo também que tem um ótimo desempenho, é a RX 580 2048 SP. Ela foi uma das placas de vídeo aí mais vendidas aí nos últimos tempos e infelizmente o seu valor aí está na faixa, atualmente na faixa dos R$300. Abaixo de $50 a gente tem aquela isenção do imposto de importação e infelizmente esse modelo ele já está um pouco acima do valor permitido. Bom, mas antes, como que eu vou calcular o desempenho de cada uma dessas placas de vídeo? Então eu utilizei aqui o site do Technical Seat. Tá? É um site bem interessante que ele faz comparativos entre essas placas de vídeo. Então ele realiza vários testes, desde benchmark até teste em jogos com as placas de vídeo, e a gente consegue ter um parâmetro bem interessante aí para compararmos o desempenho delas de acordo também com o preço, que mais para frente eu vou mostrar para vocês, que é o custo por frame. Então eu vou comentar primeiro aqui o comparativo entre a RX 580 e cada uma das outras placas de vídeo, e no final eu vou deixar para vocês aqui uma tabela com o custo por frame de cada um dos modelos que eu apresentei nesse vídeo, tá? Então a primeira placa de vídeo que eu vou fazer o comparativo vai ser com a RX 5500 XT. Então essa placa de vídeo é uma placa bem interessante, o desempenho dela se aproxima aí também de uma 1650 Super, mas em comparação aí com a RX 580 ela tem apenas cerca de 19% a mais, né, de desempenho, tá? Porém o seu preço ele sobe aí um pouquinho aí na casa dos 34% e a gente não tem uma boa relação aí de custo por frame com esse modelinho aqui. Então agora o próximo modelo já é um modelo aí que eu considero mais interessante, é a GTX 1060 de 6 GB.
Então essa placa de vídeo eu gosto bastante dela. Eu tenho o modelo de 5 GB, também aqui da marca Veneda, né? Então eu já comprei essa placa de vídeo aí já faz alguns anos, né? E, inclusive ela funciona normalmente até hoje. É uma excelente placa de vídeo. Esse modelinho aqui de 6 GB ele é um pouco mais rápido do que o modelo de 5 GB, né? Porque ele tem outro chip gráfico, tá? É um pouquinho diferente. Mas voltando agora ao comparativo aqui do vídeo, a GTX 1060 de 6 GB, ela apresenta um desempenho bem interessante. Então assim, ela tem um desempenho geral na faixa de 32% superior, porém o seu custo também é mais elevado, né, cerca de 44%. Mas só um adendo para vocês, esses testes gerais que eu coloco aqui do site Technical City, ele envolve vários testes, né, inclusive testes de benchmark e também teste em jogos. E o custo por frame que eu vou colocar na tabela no final do vídeo, ele vai se referir apenas ao teste em jogos. Então eu vou pegar, fazer um cálculo em cima do valor da placa de vídeo e da média de FPS que tem nos principais jogos aqui desse teste do Technical City, tá? Agora a próxima placa de vídeo também é uma excelente opção que eu considero aqui para vocês abaixo de R$1.000, né? Então a gente tem a 1660 Super, que é a sucessora aí da 1060 e ela tem 6 GB de memória RAM e o desempenho dela em jogos aí é bem interessante, né? Então a gente consegue rodar jogos atuais aí em qualidade alta com essa placa de vídeo aí sem muitos problemas. Agora em relação ao desempenho, ela é 65% superior ao de uma RX 580 e 62% mais cara, tá? Então podemos ver aí que ela já tem uma melhor relação de custo por frame. Então é um modelo que eu deixo aqui para vocês considerarem aí fortemente, tá? Para vocês estarem adquirindo. Você consegue também adquirir esse modelinho aqui no Brasil com certa facilidade, só que você vai estar pagando um pouco mais caro, né? Então em lojas que eu digo lojas brasileiras, né? Mas é um modelinho que eu compraria, tá? Que eu acho interessante, né? Para vocês adquirirem. Agora, pelo lado da AMD, a gente tem aqui a placa de vídeo que tem o melhor custo-benefício, o melhor custo por frame, é a RX 5700 XT, né? Então esse modelo aqui ele é bem interessante. Então a gente tem um desempenho aí próximo aí de uma 2060 Super. Então a gente tem 116% a mais de desempenho de uma RX 580 e custando aí 95% a mais em questão de preço, tá? Então ela tem uma ótima relação de custo por frame. Porém, né, o que acontece? Atualmente, quando eu fui gravar esse vídeo, ela estava sem estoque no Brasil. Então, tomem cuidado, né, na hora que vocês forem escolher qualquer um desses modelos aqui que eu estou apresentando para vocês. Pode ser que eles não tenham estoque no Brasil naquele momento. Então, não sejam afoitos. Apesar do anúncio já estar lá com estoque no Brasil, na foto do anúncio, vocês sempre têm que conferir antes de colocar no carrinho na questão do envio, tá? Então pode ter até a opção do Brasil e não está selecionado, né? Então às vezes está a opção da China selecionada e você tem que alterar, ou também pode estar indisponível o estoque no Brasil. Então verifiquem certinho antes de adquirir, né? Para vocês não terem problemas aí de ter que pagar imposto, né? Então já são placas de vídeo que são um pouco mais caras, né? Por elas terem o estoque no Brasil, só que os modelos que estão na China também têm o mesmo preço, então pode gerar um pouco de dúvida na hora de vocês comprarem essas placas de vídeo, então fiquem atentos, tá? Então agora a próxima placa de vídeo da linha 3000 RTX da Nvidia, a 3050. Infelizmente ela é uma placa de vídeo que ela deixa a desejar, né, em questão de desempenho. Ela é apenas 65% a mais de desempenho, então ela tem um desempenho muito parecido com uma 1660 Super, para vocês terem ideia. É lógico que ela tem novas tecnologias, tem alguns recursos diferentes, né, por ser uma placa de vídeo mais nova, porém o desempenho geral dos testes apontam aí que ela tem um desempenho próximo de uma 1660 Super. E o custo é bem superior, né? Então a gente vê que não tem uma boa relação custo por frame, e já vou adiantando para vocês que é a placa que é mais cara nesse quesito aí de custo por frame.
Então não é uma opção interessante que eu considere aqui para vocês, tá? E a nossa última placa de vídeo, né, a mais cara, é a RTX 2060 Super. Ela tá na faixa de R$ 1.280. É uma placa de vídeo muito boa, né? Então ela tem um desempenho bem parecido aí com uma RX 6600M, né? Que inclusive é a placa de vídeo que eu utilizo aqui no meu PC principal. É uma placa de vídeo que vendeu muito aqui no AliExpress. Ela tem um ótimo custo-benefício pelo valor que ela tá atualmente, apesar de ela não ter o custo por frame mais baixo dessa lista, né, que eu vou soltar daqui a pouco. Ela é uma placa de vídeo aí que eu considero aí fortemente para vocês estarem adquirindo, tá? Porque com ela você vai jogar todos os jogos atuais aí em qualidade alta, até ultra em alguns casos, né? E é claro que a gente está falando de Full HD, tá? Então ela é uma linha já RTX, né? Uma linha mais moderna e ela tem um ótimo custo-benefício. Agora eu vou soltar para vocês aqui a tabela que eu montei de custo por frame. Então, para quem ainda não entendeu o que quer dizer isso daí, né? Basicamente eu peguei o preço da placa de vídeo e dividi pela quantidade de FPS que ela entrega, tá? Mas da onde eu tirei esse FPS? Esse FPS é a média de jogos, né, que eu tirei do site Technical City. Então lá no Technical City ele tem uma média de jogos populares, né, que ele coloca em todas essas placas de vídeo aqui que eu apresentei para vocês. E eu tirei dessa média que eles colocaram lá em Full HD e montei essa tabelinha aqui para vocês de custo por frame, tá? Então a gente tem como mais caro, né, o custo por frame mais caro, a RTX 3050 e a que tem o custo por frame mais barato, a RX 5700 XT. E o destaque aqui que a gente tem também é em relação a GTX 1060 de 6 GB, né, que eu tinha falado para vocês no começo do vídeo. Essa placa de vídeo aqui, ela, apesar de no desempenho geral, ela não tem um desempenho tão alto, no desempenho de jogos ela surpreendeu e ela tem um custo por frame bem interessante. Então essa tabela aqui, eu vou deixar mais um pouquinho para vocês aqui, vocês podem usar como parâmetro, mas né, a gente sabe que não é só FPS que vai determinar a escolha de uma placa de vídeo, né? Então temos as questões de tecnologias, né? Como eu falei, placas mais novas vai ter alguns recursos que podem ser mais interessantes para vocês. Às vezes você não vai usar só para jogos, vai usar para edição de vídeo. Então tem outros fatores que vocês têm que levar em conta, né? Além de simplesmente o FPS, né? Eu peguei isso daqui como um parâmetro, é um parâmetro válido, interessante, mas também não pode ser o único parâmetro que vocês devem utilizar. Então, de qualquer forma, espero ter ajudado vocês aí a escolherem uma placa de vídeo, né? Porque a gente sabe que aqui no Brasil ainda está muito caro, então a gente tem opções aí na faixa de R$ 1.200, R$ 1.300. Abaixo disso a gente tem poucas opções, né? Abaixo dos R$ 1.000. Então, às vezes uma opção aí do AliExpress ainda é interessante. Então, eu quero trazer para vocês essa relação de custo-benefício, de custo por frame, para tentar auxiliar vocês a escolherem a sua placa de vídeo, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários se tiver alguma dúvida ou sugestão e não deixe de conferir os próximos vídeos aí do canal Barachutech. Para isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para receber de imediato assim que lançar os meus vídeos e deixa aquele like para fortalecer, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais pessoas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.